Fala pessoal do canal, tudo bem? Mestre Cavenati falando novamente. Bom pessoal, hoje eu resolvi contar uma história para fechar aqueles 3 episódios que nós estamos falando sobre alimentação saudável, que está tendo uma repercussão muito boa, uma audiência muito bacana, desde já agradeço. Mas eu vim falar um pouquinho hoje sobre uma situação que eu passei, que tem a ver com alimentação, que foi um jejum de 9 dias que eu fiz lá nos Estados Unidos para o meu mestrado. O que eu vou pedir? Vou pedir que fiquem atentos, inscrevam-se no canal, ativem as notificações. Vamos para o vídeo! Senhores, vamos lá. Então eu fiz um jejum de 9 dias para o meu mestrado, que foi em julho do ano passado nos Estados Unidos. Mas bom, antes de tudo, pessoal, eu tenho que aqui falar. Parece brincadeira eu falar não tentem isso em casa, mas eu vou explicar o que é o jejum, por que eu fiz, o que eu aprendi, é todo um contexto e uma história relacionada ao Taekwondo Songam. O que eu vou pedir? Vou fazer uma advertência aqui. Claro, não tentem fazer isso em casa de maneira alguma. Qualquer mudança drástica na alimentação, procure o seu médico, o seu nutricionista, faça tudo sempre aos olhos dos médicos, sob a orientação deles e o mais importante, não tirem conclusões pessoais do contexto que eu vou colocar sobre a alimentação. Hoje eu vou falar sobre o que eu aprendi e como eu fiz isso, mas não estou aqui recomendando nenhum tipo de jejum, não estou sequer opinando sobre a sua alimentação, apenas contando a minha história. Tudo bem? Feito isso, temos esse pacto, podemos ir para o vídeo. O contexto do meu jejum, ele foi um momento que faz parte do meu mestrado no Taekwondo Songam que eu fiz no ano passado. Então o mestrado, ele tem esse momento do jejum e os mestres colocam para nós que é o jejum da purificação e da internalização do processo do mestrado. Purificação mesmo física, fisiológica, aos olhos deles e principalmente um retrospecto da sua carreira nesse momento. Então, o jejum, ele acontece num momento do mestrado que para você chegar aí, são mais ou menos de 20 a 25 anos de artes marciais. Então, o jejum, ele é um jejum gradativo que eu vou explicar agora. Dentre vários pré-requisitos que nós cumprimos para passar do status de candidato a mestre para o mestre do Taekwondo Songam, está o jejum. O jejum, ele dura 9 dias e 9 é o número da nossa organização do Taekwondo Songam. Então, ele funciona assim, no primeiro dia eu tenho direito a 3 alimentações, 3 refeições. No segundo dia eu tinha direito a 2 refeições e no terceiro dia apenas uma refeição. No quarto, quinto e sexto dia eu tomava apenas água pura, nenhuma refeição sólida, por assim dizer, senão água pura, purinha mesmo. No sétimo dia eu podia voltar a comer uma refeição, no oitavo dia 2 refeições e no nono dia eu podia voltar com 3 refeições, que normalmente é o que acontece na nossa vida regular, né? Bom, esse jejum, como eu comentei, ele tem o intuito da nossa purificação interna, mas ele não acontece sozinho. Nos dias que eu tinha direito a qualquer refeição, eu tinha a recomendação de fazer de 1 a 2 horas de treino por dia. E no dia central, no dia do meio, que era do quarto para o quinto dia mais ou menos, teve um treino na casa central do Taekwondo Songam, em Little Rock, no Arkansas, que foi das 8 da manhã até as 5 da tarde. E eu acho que esse foi um dos grandes crivos para o nosso mestrado. Como eu comentei anteriormente, eu fiz esse jejum pelo mestrado do Taekwondo Songam. O contexto dele é a purificação e todos os mestres do Taekwondo Songam, quando passam para mestres, senior mestres ou chief masters, e mesmo agora o nosso líder que vai ascender ao grau de Grandmaster, todos eles fazem esse jejum. Inclusive tem uma história do Eternal Grandmaster, que foi o criador, fundador do Taekwondo Songam, que ele fez um jejum de 21 dias. O que eu quero trazer aqui? Eu fiz uma preparação para esse jejum. Como eu sabia que eu teria que passar por ele sim ou sim, então eu fiz um acompanhamento de 6 meses com a minha nutricionista, que ainda vai vir aqui falar para o canal também. E a minha nutricionista, nos últimos dias, ela fez todo um acompanhamento pessoal. Eu ganhei peso, eu fiz um regime muito focado no ganho de peso através de carboidratos. Então, para ter uma ideia, eu cheguei nos Estados Unidos com 79, 80 quilos, meu peso regular é 77, mas eu subi para casa dos 80 quilos e no auge do jejum eu cheguei a pesar 74 quilos. E o que vocês não acreditam, eu me sentia super bem. Então, pessoal, vamos ao conteúdo principal, onde eu vim dizer qual foi a minha experiência e o que eu aprendi com esse jejum. Eu destaco 3 coisas. Vamos lá. A primeira, eu acho que ficou muito evidente para mim que nós não precisamos
de tanta coisa para viver. E quando eu falo tanta coisa, é quantidade de comida mesmo. Nós estamos aí hoje crescendo numa sociedade onde a comida é cada vez mais industrializada, mas tem um pessoal voltado para a comida orgânica, para a comida mais natural possível. E eu me sentia muito bem quando eu comia, por exemplo, uma salada. Quando terminou o jejum, a primeira alimentação que eles te permitem, até para o seu intestino voltar a funcionar aos poucos, funcionar ele estava, né? Mas eu digo em relação à alimentação, é uma papinha de neném. Quando termina o jejum, eles te dão uma papinha de neném e aquilo acho que foi a coisa mais saborosa que eu já comi na minha vida e teve um gosto todo especial. Então você muda, na verdade, você vê que você precisa de muito menos para viver, você não precisa às vezes de tanta comida que nós comemos no dia, e eu digo em questão de quantidade mesmo, né? E depois o meu jantar foi uma salada, e acho que aquela salada ela foi assim uma das coisas mais deliciosas, suculentas, me dá até água na boca de lembrar, que eu já comi na minha vida. Então acho que essa foi uma relevância muito grande, é que nós não precisamos de tanta coisa para viver. A segunda relevância, eu acho que é o respeito pela alimentação. Isso sim é muito importante. Bom, tinham momentos que eu estava com a minha família lá nos Estados Unidos, porque o jejum ele não é enclausurado, você está liberado, você vai para o hotel, você vai para restaurantes, e era um momento muito especial, porque eu estava com a minha esposa, meu cunhado e as filhas, a esposa que mora lá nos Estados Unidos, estava minha mãe, estava minha sogra, estavam os meus alunos, alunos que são quase familiares, então nós tínhamos lá aquela famosa mesa grande, italiana, todo mundo comendo, e esse era o momento que eu pedia o quê? Eu pedia um copo com gelo, porque a minha técnica era mascar gelo, para dar a sensação que eu estava comendo alguma coisa, e até eu não queria deixar os demais constrangidos, porque estava todo mundo olhando para mim, e eu participando daquele jejum, e eles olhavam até com uma certa dó, e no entanto eu estava me sentindo muito bem. Então esse foi um momento que eu desenvolvi um respeito muito grande pela comida. Hoje em dia eu já não desperdiçava comida, mas hoje em dia eu não consigo nem ver alguém desperdiçando comida, e eu calculo e penso muito mais, tenho muito mais respeito pela minha alimentação. E o número 3, eu acho que assim, uma relevância que eu vou levar para a minha vida inteira, é com certeza que quando nós temos um propósito e quando nós nos preparamos para esse propósito, a impressão que nós temos é que tudo se torna mais fácil. Eu pensava que eu ia sentir muito mais fome, fisicamente sentir fome, e no entanto eu estava me sentindo muito bem fisicamente, estava me sentindo leve, e não leve no meu peso, apesar de eu ter baixado o peso, eu estava sentindo leve aqui na minha mente, no meu consciente. Então eu me lembro de momentos, por exemplo, que estávamos eu e minha esposa no quarto, e aí tocava o despertador pela manhã, nós tínhamos nosso compromisso, atividades, enfim, e como de costume eu preparava o café da manhã dela. Agora, uma coisa é eu preparar o café da manhã dela e comer logo em seguida. Outra coisa é eu preparar o café da manhã dela, acordar ela, falar, tá aqui teu café, e ficar assistindo ela comer com 48, 72 horas de jejum nas costas. Então esse foi um momento assim que foi muito relevante e que eu encontrei o significado da palavra mestre, que era o que eu estava me formando. E a palavra mestre, a tradução dela é servir, aquele que serve. E não só literalmente eu estava servindo o café da manhã para minha esposa, como eu estava em meu sacrifício servindo o próximo, entende? E pasmem, me sentindo bem com aquilo. E não só eu concluo como uma experiência muito positiva na minha vida, que eu espero passar quando eu for me formar Senior Master, Chief Master e as seguintes graduações, como também eu vou acompanhar todos os meus colegas que fizerem daqui em diante. Teve um momento que foi assim mágico nesse processo do mestrado. Eu venho disputando mundial desde 2006. Eu tenho alguns títulos mundiais, mas eu não tinha o título mundial individual de sparring, que é a luta, que é o combate, né? E era um título que eu já tinha 3 vice-campeonatos, 2 em sequência, 2016 e 2017. Bom, tinha tudo para ser um ano que talvez eu perdesse, quem sabe, a primeira luta direto, nem sequer chegasse na final. E no entanto, eu estava me sentindo tão bem, tão alinhado com o meu propósito de vida, que menos de 12 horas depois do término do meu jejum, eu fui abençoado e me sagrei campeão mundial em sparring, sem nem 50% dos meus recursos disponíveis, muito coração e muito propósito alinhado. E foi um momento que realmente eu me senti uma pessoa iluminada, como de fato me considero, muito abençoado, e eu entendi que todo aquele contexto do propósito me levou àquele momento que eu carrego no coração, uma memória emotiva que eu tenho muito grande, e minha família toda estava em volta, meus amigos, minha esposa foi a primeira que eu abracei depois que eu recebi a consagração do título mundial. Então, pessoal, propósito acima de tudo.
no último dia de jejum, quando nós temos aquele treinamento que vai das 8 da manhã até as 5 da tarde. E são vários mestres se revezando, cada um dando aula de um conteúdo, defesa contra a faca, treinamento de chutes, de fórmula, enfim. E eu sabia que o penúltimo mestre que ia entrar para dar aula é o nosso Grandmaster César Ozuna. E quem o conhece sabe que o tema dele seria chutar e lutar. Basicamente o que ele faz com muita maestria, nos motiva fazendo isso, e ele sempre tem aquele slogan, que a maneira como você luta é a maneira como você vive sua vida. Então nós sempre tiramos muitas lições. Bom, quando ele entrou para dar aula, já era 4 da tarde, eu confesso para os senhores, eu não tinha força nem para levantar um copo d'água. A gente já estava com mais ou menos 71 horas de jejum direto e reto. Então, quando ele entrou, eu pensei assim, meu Deus do céu, é meu mestre que está entrando da aula, o que eu vou fazer? Só que quando ele pisou no tatame e ele deu a primeira voz de comando, gente, parecia que eu tinha feito, sei lá, 6 refeições seguidas e dormido 3 dias. A minha energia veio de dentro, ela aconteceu e eu sabia que o Grandmaster Ozuna ia me chamar para demonstrar algum chute. Alguma coisa ele ia me chamar para fazer. E não deu outra, não deu tempo de eu contar até 10, ele chamou Master Cavenati. E, by the way, quando ele disse Master Cavenati, ele me chamou por esse nome, foi o momento que eu me senti mestre. Mas quando ele me chamou, eu chutava alturas e com velocidade que nem bem alongado, bem descansado, bem dormido eu não consigo. Então, o que isso me trouxe como lição? Me trouxe mais uma vez a questão do propósito, que ali era o momento final do fechamento do mestrado, era o meu mestre que estava dando aula, eu sabia que ele ia me chamar, e quando ele me chama para demonstrar alguma coisa, eu estou levando o nome dele. Então foi uma honra muito grande e foi um momento que eu me senti muito especial. Agora, da onde veio aquela energia, gente? Propósito. Mais uma vez eu volto a essa palavra. Pessoal, então essa foi a história do jejum que eu fiz de 9 dias durante o meu mestrado. Volto a dizer, pessoal, por favor, eu apenas quis aqui dar ênfase ao que eu aprendi e como foi a minha experiência, voltado muito mais para as lições que eu tirei disso do que quanto peso eu perdi, se funciona ou se não funciona o jejum, porque isso, pessoal, eu volto a dizer, e é minha responsabilidade. Qualquer alteração drástica na sua alimentação, por favor, procure um profissional. Eu não me arrisco nem a opinar sobre jejum intermitente ou isso ou aquilo, porque está muito longe do meu alcance e da minha formação. Tudo bem? Bom, o que eu vou pedir então? Gostaram do vídeo? Serviu para alguma coisa? Com certeza, compartilhem, deixem seu like, deixem seu comentário. Eu quero interagir com vocês, eu quero vocês de alguma maneira aqui dentro desse tatame comigo. Tudo bem? Então até o próximo vídeo e muito obrigado!